Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre legado e propósito com o pastor Sandro Gonzalez. Pastor, muito obrigado pelo privilégio que o senhor me dá de bater esse papo aqui com o Fonte Endowment sobre esses assuntos que são tão caros para nós. Em atenção àqueles que eventualmente não lhe conhecem, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, sobre o seu negócio. Pois não, prazer é meu, Irlanda, a gente participar desse momento, a importância do endowment agora chegando no Brasil. A minha história é uma história no aspecto empresarial. A gente tem uma empresa, são várias empresas hoje, família. Meu pai que começou esse negócio, ele tinha um sonho de ser motorista de caminhão e assim ele construiu o sonho dele lá no século passado, em 1960 e poucos, comprou seu primeiro caminhão e hoje já vão para quase 60 anos esse negócio, que se transformou num negócio de abrangência nacional e até internacional aqui no Mercosul, a gente fazendo também logística, transporte, içamento, movimentação de carga e armazenagem. A empresa hoje, as empresas, os negócios já estão na terceira geração. Eu sou o presidente do conselho, não tem mais nenhuma posição executiva dentro da empresa, mais uma posição estratégica junto do conselho. A minha família, eu estou agora completando daqui a 2 anos, 40 anos de casado, com a minha esposa, Kátia, que também é pastora. Nós temos 5 filhos homens e 6 netos, sendo 5 homens e uma garotinha, não é? Pastor, é tão legal ver o senhor falando sobre os seus negócios, porque naturalmente vem outros 2 temas, que são fé e família. Como que o senhor conseguiu integrar, ou em que momento o senhor percebeu que esses 3 temas andam unidos? Eu sou formado em administração de empresas pela UFMG. E eu, quando me converti, então, chego para o meu pai. Meu pai é um homem muito simples, de primário, um caminhoneiro, né, que se fez na vida com muito trabalho, com muito esforço. Falou: pai, o negócio é o seguinte, eu agora aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não vou nem trabalhar e nem estudar, eu vou ser missionário. E essa foi a minha resposta para ele. E ele, assim, com lágrimas nos olhos, ele me respondeu: poxa, filho, te proporcionei boas escolas para que eu tivesse um filho que tivesse um diploma. Eu acho que um diploma é muito importante, eu não tive a oportunidade de estudar na vida. Vamos fazer o seguinte, você me entrega o seu diploma, faça a sua faculdade, só faltam 4 anos, eu estava começando, só faltam 4 anos, e depois que você se formar, você faça o que você quiser da sua vida. Eu considerei, achei que era bem razoável, apesar de contrariado, mas eu, em honra ao meu pai, fiz a minha faculdade. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, às vezes estudava de manhã, trabalhava à tarde, dependendo do turno da faculdade, e fui desenvolvendo aqueles 4 anos, 4 anos e meio, e durante aquele período, foi exatamente durante aquele período que Deus me mostrou, Ivan, que o meu campo missionário era a minha empresa, era o meu negócio. Ou seja, ali começava uma semente de convergir, de convergência, a fé e os negócios, o negócio e a fé. Pastor, o senhor disse que hoje está em um outro momento profissional. O senhor fez uma transição aí de CEO para membro do Conselho Administrativo. Quais foram os maiores aprendizados e desafios desse processo? Sempre uma transição profissional, ela é um momento desafiador. Eu trabalhei mais de 30 anos como executivo, 15 anos como CEO da Transpes, como presidente. Mas eu percebia que era o momento de me dedicar a outros sonhos, a outros propósitos, outras realizações que tomavam mais volume no meu coração e nas minhas orações naquele momento. E eu fiz essa transição em 2020, acertando tudo, preparando tudo, né? E é um momento que você precisa ter muita disciplina, porque você passar da parte executiva para o conselho é você não ter mais na mão a capacidade de apertar o botão para fazer as coisas. O conselho tem uma posição mais estratégica, de mais planejamento,
ele é mais sugestivo e ele é menos executivo. Tem sido para mim um grande aprendizado e eu tenho procurado dar a minha contribuição e ao mesmo tempo construindo esse outro momento que para mim é muito importante na minha vida, que é aquilo também que Deus me chama como pastor, como ministro, como pregador. E não só isso, sabe, Ana, mas também para levar para a próxima geração a minha experiência. Eu me sinto hoje nessa incumbência de levar para os jovens aquilo que eu vivi, fazer com que o descobrimento do propósito na vida do jovem também carregue essa convergência de negócios e fé. Pastor, estava pensando aqui sobre o que o senhor disse e é interessante porque hoje parece que a gente perdeu um pouco a mão, né? A dosimetria sobre as transições, quando que é a hora de deixar uma cadeira, ocupar outra cadeira, quando que eu estou mais para técnico do que para jogador, e como que isso foi amadurecido, como que o senhor chegou nessa conclusão? Então, isso foi assim uma crescente no meu coração, sabe? É um desejo que vai ganhando volume, vai ganhando espaço, vai ganhando seus pensamentos. Eu cheguei ao momento que entendi que até para outras pessoas, muitas, né? Poxa, você está muito jovem para parar, mas é exatamente nesse momento de jovialidade que eu entendi que precisava fazer essa transição. E na verdade não é uma parada, né? Porque eu acho que as pessoas se frustram e se angustiam no momento em que elas param e não tem nenhuma perspectiva de futuro. Comigo é diferente. Eu parei, né? Me levantei de uma cadeira executiva, de muito trabalho, todo dia, toda hora, para fazer a construção de um novo sonho na minha vida. E isso, de certa forma, é fundamental, porque as pessoas não devem parar, elas devem entender que sempre Deus tem algo mais para a vida delas, em estações e momentos diferentes. Pastor, o senhor escreveu um livro muito interessante sobre o valor das pessoas. A Transpress recebeu importantes prêmios na área organizacional, mas também reconhecendo a cultura da empresa, na valorização do funcionário ou do colaborador. E como que o senhor combina pessoas e resultados? Não existe uma forma que você desassociar pessoas de resultados. Nós não somos máquinas. São pessoas que compram, são pessoas que vendem, são pessoas que entregam, são pessoas que promovem ou não o seu produto, o seu serviço. E é nítido hoje, né, na neurociência comprovada que um funcionário, um colaborador feliz, ele produz muito mais do que um colaborador infeliz, angustiado e debaixo de alguma pressão psicológica. O livro que eu escrevi, O Valor das Pessoas, Gestão Humanizada, o Modelo de Gestão do Transpeço, é exatamente contando a minha história, a minha trajetória. Lá atrás, sem uma metodologia, sem ferramenta, mas com princípios, com valores, que sempre nos aproxima das pessoas, sempre nos faz respeitar as pessoas, sempre faz tratarmos as pessoas com dignidade, com valor, que cada pessoa merece, independente do crachá e da posição que ela ocupa no mercado de trabalho. Isso vem dos nossos valores, principalmente do meu pai, que passou para nós, né, essa simplicidade no trato com as pessoas. E um dos nossos valores é exatamente isso: agimos com simplicidade e respeitamos uns aos outros. O meu livro é um compêndio de histórias desses 35 anos no mercado executivo, com clientes, com fornecedores, com funcionários. E é evidente que sobre cada história, sobre essas óticas das histórias, dos testemunhos, da vivência experimental, a gente extrai princípios para aplicabilidade no mercado corporativo.
Como imprimir, pastor, intencionalmente gestão ou propósito à gestão? Não adianta uma empresa, um mercado, ter valores maravilhosos escritos na parede, no quadro, projetado na mídia, nos canais de comunicação, se as pessoas não praticam aquilo. Ou seja, os nossos valores, eles exalam por nós. A forma com que a gente olha para as pessoas, a forma com que a gente cumprimenta as pessoas, a forma com que a gente trata as pessoas. E esses valores, eles precisam ser condensados, sim, em palavras, em ideias, em sentenças, né? E as pessoas precisam entender quais são esses valores. Eu acredito muito que no mundo de hoje, as pessoas estão associando o seu local de trabalho a propósito e a valores. Ninguém quer trabalhar num local onde não exista respeito, não exista ética, não exista uma boa comunicação, não exista verdade, não exista transparência, enfim. As pessoas buscam uma realização maior do que somente o salário ou a remuneração financeira que elas podem ganhar no final do mês. Todo mundo quer construir, defender e projetar aquilo que ela tem na sua vida como valor para o próximo. E foi assim na Transpes, ou seja, nós não somos uma empresa de transporte, nós somos pessoas com valores que fazemos transporte. É diferente. Pastor, hoje a gente vive num mundo em que as pessoas, como o senhor bem disse, não querem apenas ganhar um salário, elas querem sentir que elas estão dando uma contribuição para o mundo, que elas estão dando uma contribuição para a sociedade. Às vezes elas até aceitam um salário menor se elas conseguem enxergar causa, propósito, destino naquilo que elas estão fazendo. E quais foram as iniciativas no mundo ISD que vocês conseguiram responder? O ISD é uma pauta importantíssima hoje no mercado. Eu acho que todas as empresas, né, têm essa preocupação do environment, o social e a governance. No nosso caso da Transpes, como nós entendemos que podíamos atacar muito a questão do S, ou seja, do social, na ajuda humanitária, na realização de sonhos das pessoas, no crescimento das famílias, no senso de pertencimento das famílias. E nós percebemos que as pessoas, os colaboradores, eles em muitas ocasiões, eles são levados a produzir mais exatamente pelo senso de pertencimento que lhes é promovido, ou não. Esse seu olhar, pastor, para pessoas e para Jesus tem tudo a ver com aquilo que o Fonte é, né? Nós temos o privilégio de ser o primeiro endowment cristão do Brasil. O Fonte é um fundo filantrópico criado para tornar o reino, movimentar o reino de uma maneira nova, mais sustentável, transparente, eficiente. E ele funciona de uma maneira muito simples. A gente recebe as doações e investe esses recursos. E tudo aquilo que esse valor rende é o que a gente utiliza para sustentar projetos do reino, né? Projetos sociais na área de educação, cultura, causas humanitárias e missões. Eu tenho inclusive o privilégio de anunciar aqui em primeira mão que o pastor Sandro se tornou nosso mais novo integrante da diretoria do Fonte. É um privilégio para nós, pastor, muito obrigado. Eu tenho certeza que a sua experiência, tanto nos negócios quanto pastoral, ela vai colocar a gente em um outro nível aí do Fonte, né, em termos de alcance, mas também de propósito, porque o senhor tem uma visão muito bem delimitada, muito bem definida com relação a reino e com relação a business.
Então, muito obrigado por fazer parte disso com a gente. E eu queria perguntar para o senhor qual o papel que o senhor vê de fundos patrimoniais, de fundos filantrópicos como fonte nesse novo momento que a gente está vivendo enquanto reino. Por que o convite do Fonte falou alto ao seu coração? Evandro, o Fundo Endowment é um presente dos céus para o Brasil, é um presente de Deus para a nossa nação. É uma forma moderna, é uma forma corajosa, é uma forma ética de promover as pessoas, de fazer com que a geração de riqueza seja multiplicada dentro de uma nação. E eu me sinto extremamente gratificado de poder participar com você no Fonte, que é o primeiro fundo endowment do Brasil. Eu já conheci essa estrutura em outros países, sei dos benefícios que ela gera, sei do poder do poder de transformação que acontece e pode acontecer através de um fundo endowment. Eu tenho certeza que o Fonte vai ser uma inspiração para o Brasil inteiro, para a nossa nação, para o nosso público, para as pessoas alcançadas, para as famílias geradoras de riqueza, para fazer com que uma grande transformação social possa acontecer no Brasil. Amém. Pastor, que conselho o senhor deixaria para aquelas pessoas que estão começando a pensar em legado agora? Eu tenho certeza que palavras como legado, como propósito e como humanização cada vez mais alcançam o coração das pessoas. Hoje essa geração no mercado de trabalho, ela se preocupa com essa pauta, se preocupa com essa agenda. E dentro dessa preocupação, uma ferramenta maravilhosa que existe para se trabalhar propósito é o Fundo Endowment. Então, o meu conselho é que nós temos aqui no Brasil hoje o primeiro Fundo Endowment. Para nós é uma novidade. O que já vem acontecendo por séculos, por décadas, em outras nações, agora o Brasil está descobrindo. Então, é que o Fundo Fonte de Endowment possa ser para as pessoas um veículo, um canal, para que o propósito que elas tanto almejam, para que o legado que elas querem tanto deixar para as próximas gerações, seja esse veículo que vai tangibilizar o propósito e o legado da vida dessas pessoas. Amém. Pastor, muito obrigado pelo pacto, muito obrigado por aceitar o nosso convite, não apenas para essa conversa, mas para se envolver mesmo com o Fonte, na diretoria do Fonte. Mais uma vez eu tenho certeza de que isso vai ser incrível, vai ser fantástico em termos de contribuição para o reino. Obrigado a você, Evandro, a toda a diretoria do Fonte, a todos os amigos que lá estão. Eu quero aprender com vocês. Eu estou pronto para dar a minha contribuição, fazer com que o Fonte possa de fato carregar a expressão do seu nome, ser uma fonte de recursos, de bem-estar, de alegria, de fé e de esperança na vida das pessoas. Amém.